Vamos aos nossos principais assuntos, começando pelos países sul-americanos, entre eles o Brasil, divulgaram uma nota em conjunto, dizendo que vão unir esforços de maneira coordenada para ajudar o Equador a combater a violência por lá. Confira na reportagem. O presidente do Equador, Daniel Noboa, se reuniu nesta quarta-feira com diplomatas de diversos países e pediu apoio político para enfrentar a crise de segurança. Estamos vivendo um estado praticamente de guerra em contra do terrorismo. Noboa pretende deportar presos estrangeiros em meio à onda de violência. O sistema penitenciário do país está superlotado e dominado por facções criminosas que atuam de dentro das cadeias. Mais de 130 agentes penitenciários e outros funcionários são mantidos como reféns por detentos. Ao menos 10 pessoas já morreram desde a escalada dos conflitos, que começou depois da fuga da prisão no domingo do líder de uma das maiores facções. Uma estação de TV foi invadida nesta terça-feira e terminou com a prisão de 13 criminosos. Policiais foram sequestrados e o brasileiro Thiago Alan Freitas, de 38 anos, raptado ontem, foi solto nesta noite, segundo informou a família. O empresário é dono de uma churrascaria em Guayaquil. Nas redes sociais, o filho dele chegou a dizer que pagou parte do dinheiro exigido pelos criminosos e pedia ajuda para completar o valor do resgate. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, colocou agentes da corporação à disposição do Equador para ajudar no combate às ações criminosas. Desde segunda-feira, 2 decretos foram baixados pelo presidente equatoriano, o de estado de exceção e o de conflito armado interno, que ampliam os poderes das Forças Armadas para atuarem dentro do país. As facções também passaram a ser consideradas organizações terroristas. Vizinho do Peru e da Colômbia, 2 dos maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador está no meio de uma disputa entre grupos criminosos rivais que atuam junto com cartéis estrangeiros pela rota do comércio internacional de drogas da América Latina para os Estados Unidos e Europa. Desde o agravamento da crise no fim de semana, cerca de 70 suspeitos já foram presos. O governo de Daniel Noboa disse que a explosão da violência é uma reação ao plano de construir uma nova prisão de segurança máxima para os líderes de gangues. Temos mais informação a respeito, um relatório do Centro de Estudos Internacionais da Universidade do Chile. Esse relatório afirma que a insegurança, o crime organizado e o narcotráfico representam o maior risco político da América Latina, como dissemos inicialmente. Eu dou meu boa noite agora à saúde do meu colega Daniel Hittner, lá de Brasília. Tem a compilação desses dados para apresentar ao público. Daniel, contigo. Vamos lá, William. Como você apontou, esse ranking de riscos políticos na América Latina e no Caribe foi divulgado hoje pelo Centro de Estudos em Relações Internacionais da Universidade do Chile. E vamos mostrar ali, na evolução dos últimos anos, o que tem chamado a atenção dos pesquisadores como principais fatores de incerteza. A gente tem ali uma arte colocando esses fatores. Em primeiro lugar, insegurança, crime organizado e narcotráfico. É o segundo ano na série histórica desse ranking em que esses fatores aparecem encabeçando os riscos políticos na América Latina. Depois a gente tem aumento da corrupção e impunidade, avanço do populismo e do autoritarismo, baixa governabilidade e rápida perda de apoio dos mandatários e aumento dos fluxos migratórios. A gente separou também, e que dialoga totalmente com esse principal risco político apontado, como tem sido a evolução do índice de homicídios, a referência sempre por 100 mil habitantes em alguns países da América Latina. Quem encabeça esse índice, na verdade, não é o Equador, é a Venezuela, com em torno de 40 homicídios por 100 mil habitantes, e depois vem Honduras. Mas a gente chama a atenção ali do Equador porque o Equador cresceu em uma velocidade muito espantosa. O número de homicídios dobrou praticamente de um ano para outro, de 2021 para 2022, que é o ano usado como base nessa comparação. Depois vem o México, com 26 homicídios por cada 100 mil habitantes. O México duramente afetado ali por uma briga entre facções do narcotráfico. A Colômbia, que antigamente estava muito acima nesse ranking, diminuiu mais ainda,
tem uma presença importante, o Brasil com 21,3%, e a gente separou outros dois países por quê? O Uruguai geralmente é tido como um oásis de tranquilidade e realmente tem índices mais baixos, só 11 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Mas dá para arriscar que nas eleições presidenciais de outubro esse é um dos grandes pontos discutidos pelas duas principais correntes políticas do país. É um tema que tem mobilizado muito a sociedade uruguaia, vizinha aqui do Brasil. E por que a gente destacou El Salvador com 7,8%? Porque apenas alguns anos atrás, El Salvador figurava ali no topo da lista com Honduras com mais de 100 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. E foi a chegada de Nayib Bukele ao poder há 4, 5 anos, que alterou esse cenário e com uma política muito dura, mas também muito contestada pelos defensores de direitos humanos, que El Salvador caiu para a rabeira ali nesse ranking que a gente acabou de mostrar. Coronel, obrigado, Daniel. Coronel José Vicente, você foi secretário nacional da Segurança Pública. Eu, como jornalista profissional, olhando para os números que o nosso colega Daniel acabou de colocar na tela para o nosso público, sou obrigado a ir à conclusão que os governos, evidentemente, não estão conseguindo lidar com o lado transnacional do crime organizado. O senhor concorda? De fato, William, as grandes facções estão se articulando com grandes máfias da Europa, da Ásia, inclusive, e promovendo naturalmente a ação dessas facções locais, porque elas são importantes para fazer todo o processo que está naturalmente dentro da cultura, dos hábitos, conhecendo as deficiências do trabalho policial. É importante observar que no caso específico do Equador, há um dado atualizado, 2023, acabou de encerrar o ano, foram 7.800 homicídios. Já escalou o índice de 27 para 46 mortes por 100 mil habitantes. Era, 5 anos atrás, um índice de 6. Saiu de uma Santa Catarina e foi para uma Bahia, praticamente. Então, Santa Catarina virou uma Bahia com 46 mortes por 100 mil habitantes. Isso mostra, nesse curto espaço de tempo de 5 anos, que houve uma fragilidade muito grande das estruturas de contenção. São o esforço policial, tem uma polícia nacional grande dentro do país, tem uma polícia judicial que faz um trabalho de investigação, mas a inteligência andou falhando, a polícia andou falhando, que permitiu esse crescimento. Quando há esse indicador, se percebe que as facções ganham poder, ganham força, ganham ousadia. Vamos imaginar que o Equador, William, tem a população do Rio de Janeiro, aproximadamente 17 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro deve ter mais policiais que o Equador, então 55 mil policiais aproximadamente, e nós sabemos a crise que é o Rio de Janeiro, com 3 facções, o Equador está com 22, segundo o próprio governo, e tem um problema de porto. No caso do Equador, eles têm uma área metropolitana de Guayaquil, que é um grande, enorme porto, grande porto do país, onde as facções disputam não só o tráfico local, como também a exportação de drogas para os Estados Unidos, principalmente para a Europa. E aí já entram também as grandes facções mexicanas, que têm mais capacidade tecnológica de trabalhar com isso. A gente percebe algumas nuances mexicanas, como é o caso de aprisionamento, ameaça de policiais e militares. Embaixador Rubens Barbosa, quando se fala no risco político do crime organizado, da segurança pública, nós não estamos falando de um fenômeno novo na América Latina. Nós estamos falando do agravamento desse fenômeno e da capacidade / incapacidade dos estados da região de se articularem em frente à ameaça transnacional. Há algo que nos dê alguma esperança? Olha, eu acho que no curto prazo, não, porque esse problema da criminalidade, do crime transnacional, ele deriva do fato de que a América Latina se transformou num grande produtor de drogas, de cocaína, sobretudo, de outros tipos de droga, para atender um mercado crescente no exterior. O Equador entrou aí como Pilatos no crédito, né? Eles não produzem nada, quem produz é o Peru, a Colômbia, a Bolívia, mas eles estão trânsito, né, das drogas e têm acesso ao mar. Então, se você não combate também a produção, e a produção é muito difícil de você combater, porque há uma demanda crescente no exterior, na Europa, nos Estados Unidos,
é muito difícil você conter essa crise que está afetando, como diz a nota do Consenso Latino-Americano, afeta todos os países da região. E nós aqui no Brasil estamos vendo muitas coisas muito semelhantes ao que está ocorrendo no Equador, a questão das prisões, o controle que os meliantes têm nas prisões e outros aspectos, né? No Rio de Janeiro, a luta das gangues e um aspecto muito grave que eu sempre gosto de ressaltar é a ausência do Estado nesses estados da Bahia, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, mas, sobretudo, da Amazônia, porque o Brasil está se transformando também não só num país consumidor da droga, de grande porte, mas também como um trânsito, né, da droga. E na Amazônia, hoje, eu acho que está o principal problema do Brasil, porque você mistura lá o tráfico, os crimes, né, transnacionais de droga, de armas, de humanos, de órgãos, enfim, sem nenhum controle do Estado. Esse que é o mais grave e, na minha opinião, a tendência, se o governo aqui no Brasil não focalizar nisso, vai agravar ainda mais essa situação. Lorival, o que em estudos como esse, né, da Universidade do Chile, ou na compilação de dados, como a gente vê de agências da ONU ou de organizações internacionais, o que espanta é que a combinação deles é vista agora não mais como um fenômeno que a gente poderia considerar um fenômeno social, ou um fenômeno que a gente poderia considerar como um fenômeno de desarranjo institucional, incapacidade dos diversos estados e governos enfrentarem a situação, mas ele é visto agora como um risco político da América Latina, que supera qualquer outro. Os nossos riscos tradicionais são aqueles que a gente vive falando deles. Corrupção, sensação de impunidade, desigualdade social, injustiça social, pobreza e por aí vai. É a primeira vez que se repete isso, o risco político associado ao crime organizado? E com um quadro assim de tensionamento político interno mesmo em decorrência, né? Hoje, uma entrevista do presidente Daniel Noboa, do Equador, à Rádio Canela, lá do Equador, ele disse que nos 2 últimos governos, o Adolfo Macias, que é o líder do Los Choneros, que fugiu da prisão, né, nesse fim de semana, ele entrava e saía da prisão quando queria. E que toda vez que era anunciado que ele seria transferido para um presídio de segurança máxima, ele fugia. E aí ele disse que os juízes e procuradores de justiça, que eventualmente se constate que são condescendentes, coniventes com esse crime organizado, também serão tratados como terroristas. Então você vê aí toda uma questão política e institucional envolvida, né? Nós conhecemos o corporativismo no sistema de justiça, né? Se um regime começa a prender e a reprimir duramente juízes e procuradores, vai haver uma reação dessas corporações. Se um presidente fala dessa forma de 2 ex-presidentes que são ideologicamente alinhados com Daniel Noboa, Daniel Noboa é um liberal e o Lenín Moreno e o Guillermo Lasso também são. Então você vê aí para onde o Equador está se dirigindo nesse aspecto especificamente político. Com relação aos números que o Daniel trouxe, é preciso ressaltar que esses números são oficiais, fornecidos pelos governos de cada país. Então, no caso do El Salvador, que é uma ditadura, esses números não são confiáveis, esses números baixos. Veja que o Observatório Universitário de Direitos Humanos da Universidade Centro-Americana de El Salvador disse que, ao contrário do que o governo falou em homicídios, em 301 homicídios em 2022, foram 659 homicídios, mais do dobro. Por que o governo não contabiliza todos os homicídios, todas as mortes violentas? Porque uma parte é feita pelo próprio governo. O governo tem esquadrões da morte, tem execuções sumárias. Então, é importante também colocar essa dúvida, né, em relação aos dados especificamente do El Salvador e lembrar
que sistemas ditatoriais, repressivos, com esse tipo de punição sumária e sem direitos humanos, eles também mentem com relação ao desempenho deles. Coronel Zé Vicente, a ponderação que o Lorival acaba de fazer nos leva à seguinte questão. Você se arrisca a estabelecer um ranking de governos latino-americanos, quais estariam, estou colocando no condicional, sabendo lidar e como com o crime organizado? É muito difícil, né, William? A gente não tem exatamente o quadro dos países, até porque eles escondem muita coisa. Como foi mencionado pelo Lorival, até uma parte da estatística é a execução por agentes do próprio governo. Há um risco muito grande que corre o próprio governo aí, no caso do Equador, convocando essas forças, o regime extraordinário, conflito armado interno, como ele declara. É uma guerra do tudo ou nada, os criminosos passam a ser terroristas então, é fogo à vontade, trabalho por isso, controle da força passa a ser precário, e essa força levada às mãos sem supervisão, sem controle, ela se torna perigosa. Vamos lembrar, inclusive, o problema do contexto político. O atual presidente ele foi eleito em função de uma morte que acabou acelerando a sua vitória, uma morte ocorrida durante a campanha eleitoral de um dos candidatos. Esse mesmo presidente, o trabalho dele praticamente vence no meio do ano que vem, quando vai ter as eleições. O espaço dele é muito curto, vai querer mostrar serviço. Então, a política acaba se envolvendo muito com essa questão, como é o caso do próprio presidente da Nicarágua, que está querendo uma reeleição proibida pela Constituição, porque a questão da violência passa a ser um insumo, inclusive, do próprio diálogo político de muitos candidatos. E o que nós vemos aí, muita dificuldade, nós temos os países violentos, como nós temos o caso da Colômbia, o caso hoje do Equador, que não era há 5 anos atrás, mas são dois extremos que estão acontecendo. Mas o potencial que existe de expansão, como nós estamos vendo, da ousadia, da articulação do crime organizado internacional, pode contaminar outras áreas. A Bolívia está muito tranquila ali do lado, mas ela pode ser contaminada também. O Uruguai está com problemas, são problemas mais urbanos, não é tanto problema do tráfico, mas a questão da violência começa a entrar na pauta política dos governos. Nós estamos aí à véspera de uma entrada do novo ministro da Justiça do Brasil, o Lewandowski, e o governo federal, com ele, vai deixar bem claro, não dá mais para recusar a gestão da segurança pública no país também. Boa lembrança, lembrança porque está acabando de acontecer, né? Eles estavam reunidos até agora há pouco, deve ser anunciado amanhã às 11 horas da manhã, até agora ministro do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, como novo ministro da Justiça, responsável por uma que se espera que seja, o que o antecessor dele tentou durante um ano, um mínimo de coordenação de uma política nacional de segurança pública. Quando a gente olha um pouco ao nosso redor, você quer começar posso começar por você, Daniel? Ou o Rubens está me pedindo a palavra? Rubens, você vê os governos se articulando de alguma forma? Não, eu não vejo. Eu queria acrescentar que o grande risco político que os países da região estão enfrentando, e o Brasil também, é que o crime organizado está se infiltrando nos legislativos estaduais, federal, na magistratura, no governo, entendeu? Dos governos locais. Então, o risco que nós estamos correndo é muito grande por dentro do governo, entendeu? E isso, na minha visão, não está sendo levado em conta. O que está sendo feito para coibir essa contaminação? E eu ia me referir também a essa questão da nomeação do ministro, em que, aparentemente, essa questão da segurança, pelo noticiário que nós ouvimos hoje, está sendo deixada para um segundo plano, quando deveria ser a grande prioridade do Brasil. Porque eu não tenho dúvidas de que, como está ocorrendo no México, como ocorreu na Colômbia, como está ocorrendo agora no Equador, inclusive no Paraguai, que não foi mencionado aí, também há esse problema, inclusive com criminosos brasileiros operando lá. Esse problema vai se estender para toda a região
por dentro, eu acho que o grande risco que a gente corre, o risco político da democracia e tal, é essa infiltração nos três poderes do crime organizado. Daniel, nós temos esse acontecimento da noite que a gente tem que tratar no contexto geral do risco político do crime organizado. Evidentemente, vamos pegar então essa questão da nomeação do Lewandowski como novo ministro da Justiça. Como disse o embaixador agora, como o coronel José Vicente também já indicava, nós temos um déficit enorme de segurança pública. O que está embutido nessa nomeação em relação a essa questão? Olha, William, essa nomeação vai ser anunciada amanhã, por volta de 11 horas da manhã. Ricardo Lewandowski, junto com o atual ministro Flávio Dino, já com posse prevista para fevereiro no STF, estiveram os dois no Palácio da Alvorada com o presidente Lula. Ficou sacramentada a entrada de Ricardo Lewandowski no governo a partir de amanhã, será anunciado amanhã. E havia uma dúvida ali, inclusive, se o Ministério seria fatiado. O Ministério hoje é de Justiça e Segurança Pública, havia uma dúvida. As informações que nós tínhamos eram justamente de que Ricardo Lewandowski não queria esse fatiamento, quer priorizar em sua futura gestão a área de segurança pública e de combate ao crime organizado. Isso, me dizem as pessoas lá do Ministério, tem ocupado 80%, 90% do tempo do ministro da Justiça atual. E há uma dúvida sobre como ele vai configurar essa equipe. Flávio Dino, que era do PSB, obviamente tem que se desfiliar ao entrar no Supremo, colocou ali no Ministério um secretariado, um segundo escalão, de figuras que vêm do próprio PSB. O secretário de Segurança Pública, por exemplo, é um ex-deputado por Pernambuco que tem uma atuação eminentemente política e que não tem sua confirmação no cargo, porque Ricardo Lewandowski também pediu total liberdade para nomear o segundo escalão. É uma área em que o novo ministro da Justiça não tem tanta afinidade, mas que ele encara como seu principal desafio e sua principal prioridade. Lorival, você vê na descrição, por exemplo, que o Daniel acabou de fazer, da montagem, das instâncias que vão lidar com um risco político tão grande como é esse, do risco político do crime organizado, como já entram as tendências político-partidárias. É possível, Lorival, na comparação internacional, a gente, de alguma forma, estabelecer de que forma correntes políticas diversas propõem as suas políticas de segurança nacional? Resumindo a minha pergunta, esquerda ou direita, quem está sabendo lidar com isso? Existe um problema aí na questão da segurança pública, e aí seria interessante ouvir o Zé Vicente também sobre isso, que é o seguinte, é a questão do arranjo institucional, porque a segurança pública, por exemplo, as 18 mil polícias dos Estados Unidos, né, elas podem ser municipais, de condado, estaduais e federais. Então, não tem como você encontrar nas democracias, né, políticas nacionais de segurança. Eu não encontro isso nos países que eu conheço melhor e que eu explorei já essa questão de segurança. Então, acaba que há coisas muito desencontradas, não há políticas nacionais e essa é outra questão também. Por exemplo, e nessa questão das drogas, do narcotráfico, a clivagem é muito grande. Quer dizer, você vai ter uma corrente progressista que vai dizer, olha, essa guerra está perdida. Na verdade, a questão das drogas precisa ser tratada também do ponto de vista da saúde pública. E aí você olha para a ponta do consumo, que a gente... Que não deveria ser criminalizada nessa vertente. E que se não houvesse consumo, demanda, não haveria o problema, certo? Se não houvesse transferência de recursos financeiros tão grandes dos países ricos para esses crimes, esses sistemas de crimes organizados, a questão, o incentivo não existiria. E aí existe a corrente conservadora que quer a punição, a repressão, a continuidade da proibição e assim por diante. Então, há uma cacofonia tão grande e nesse vácuo político e também desse problema da divisão de responsabilidades entre as diversas esferas de administração,
os criminosos se aproveitam nesse espaço, né? O próprio Lorival disse: queremos ouvir você, José Vicente. Olha, o histórico tem mostrado recentemente, William, aliás, pelo menos uma década e meia para cá, que os estados de governo progressista, todo o Nordeste praticamente, fracassaram enormemente na gestão da segurança pública. Talvez por querer fazer o investimento social, esqueceram um pouco de fazer o investimento na gestão das suas polícias estaduais, e aí a coisa degringolou, como é o caso da Bahia, que é um estado mais violento do país há mais de 10 anos, mas está aí Pernambuco, Ceará, o Sergipe, os estados, o Paraíba está um pouquinho melhor. Quando nós verificamos no Sul e Sudeste, o panorama é muito diferente. Santa Catarina está, junto com São Paulo, com os indicadores quase americanos, cidades médias americanas, com um bom padrão, apesar de todos os problemas que existem, obviamente. Mas Brasília está indo bem, Mato Grosso do Sul está com boas respostas, Minas Gerais está indo com bons resultados também. Mas há uma grande disparidade. O que nós estamos vendo, de qualquer maneira, independentemente de estar à esquerda ou à direita, que o grande desafio, evidentemente, que o governo federal precisa trabalhar os seus instrumentos que levam dramas de violência para os estados. Afinal de contas, as drogas, as armas, as munições, o contrabando que atravessa as fronteiras, isso é trabalho do governo federal, principalmente com a sua Polícia Federal. A irradiação de todo esse material que vem das fronteiras para os estados, afinal de contas, a droga que vem da Colômbia, da Bolívia, a cocaína, daqui a pouco está na praça lá do interior do Ceará ou do Belém do Pará. Essa irradiação, hoje, com entre 50 e 70 facções, conforme os estudos, trabalhando aqui dentro do interior do Brasil, é uma incumbência federal. E nós não temos visto esse trabalho. É um enorme desafio que o governo federal tem, portanto, de reduzir o aporte desse instrumento que empoderam facções dentro dos estados, que já têm esses problemas locais. Rubens, você vê o governo brasileiro do ponto de vista do que lhe é constitucionalmente atribuído, como o coronel José Vicente acabou de assinalar, em algum tipo de coordenação internacional nesse sentido? Não há. A única possibilidade de coordenação, você lembra que na reunião que foi feita do Tratado de Cooperação Amazônica, se criou em Manaus uma sede de uma coordenação de polícias, justamente prevendo a questão do combate ao crime organizado. Mas, concretamente, a gente não sabe o que aconteceu, se há recursos, se há políticas definidas. Na minha visão, o grande problema, como foi dito pelo Zé Vicente, a entrada das drogas aqui no Brasil é, sobretudo, pela Amazônia. Há uma pequena parte que vem também do Paraguai, mas a grande entrada é da Amazônia. E o que está sendo feito para proteger as fronteiras enormes, difíceis de controlar, os sistemas de defesa, de monitoramento, lá o CISFRON, está tudo abandonado, entendeu? Ou atrasado, no caso do CISFRON, bastante atrasado. E áreas em que não existe a presença do Estado brasileiro, sobretudo do governo federal, porque se os estados têm competência e os municípios para tratar da segurança, como a coisa se estendeu, como nós estamos discutindo aqui, e tem ligações com outras áreas, virou um problema nacional, entendeu? O governo federal não pode alegar que a competência é dos estados, virou um problema nacional e eu, pessoalmente, não vejo muita coordenação entre os diferentes órgãos para lidar com esse problema. A nomeação do Lewandowski muda esse quadro de alguma forma na sua avaliação política aí como repórter em Brasília, Daniel? Não, William, não é o Lewandowski, que é um neófito, será um neófito ainda na área de segurança pública, que vai mudar isso. O que deu para perceber hoje foi uma preocupação bastante grande de diversas autoridades, aí eu estou falando desde a chancelaria do Itamaraty até Palácio do Planalto. Hoje Lula conversou sobre esse assunto com Celso Amorim, com Mauro Vieira também, mas o pessoal do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, com um cenário de deterioração mais acelerada da crise de segurança no Equador e em outros países.
Por quê? O que está se vendo? O cenário na América Latina está ficando mais complexo. Você tem desde a Venezuela ali, com provocações, hostilidades da Venezuela com a Guiana, que não é o cenário mais plausível, mas existe um cenário de provocação que pode até virar uma guerra no limite. Você tem a Argentina numa situação macroeconômica muito difícil, com um presidente que está peitando o sistema, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses, pode dar muito certo, pode dar tudo completamente errado e a Argentina entrar numa convulsão social. E você pode ter um novo problema em vários países da América Latina, a começar pelo Equador, que é de um Estado mais dominado e mais capturado por gangues e facções criminosas. Isso acontece no Brasil, não em nível federal, mas isso já se pode ver em algumas assembleias legislativas, em prefeituras. Então, existe assim, um diagnóstico aqui em Brasília, no governo federal, de que você tem já em algumas localidades, até mesmo no Brasil, e isso na América Latina pode ser mais grave, em que o crime organizado avança também para as estruturas do Estado. Às vezes com candidaturas próprias, mas principalmente por meio de financiamento ilegal e por meio da coação de eleitores que não conseguem votar, não conseguem exercer o direito a voto ou são constrangidos a escolher candidatos de determinada corrente política. Isso pode acontecer, aconteceu na Colômbia no passado, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, mas pode acontecer no Equador, já ficou muito perto de acontecer no México também. Então, é um assunto novo para ser monitorado como risco político aqui na América Latina, na minha opinião. Lorival, para encerrar esse segmento do nosso WW de hoje, quando a gente vê no início do Lula 3 os grandes esforços diplomáticos em relação à região, sobretudo a América do Sul, a gente nota evidentemente uma ênfase nas questões de economia verde, nas questões de integração física da América do Sul, nas questões relativas a comércio, leia-se Tratado de Livre Comércio com a União Europeia e a postura do Mercosul em relação a isso. O que está acontecendo no Equador eventualmente mudará essas ênfases diplomáticas e as fará mais voltadas para os riscos políticos do crime organizado? Ou você antecipa business as usual? Eu acho que deveria, né? E o Rubens lembrou bem aquele momento em que teve a cúpula dos países amazônicos e que houve essa iniciativa de criar uma coordenação das polícias, da segurança pública dos países amazônicos, porque realmente existem problemas comuns aos países amazônicos, pelo tipo de fronteira que existe entre esses países, fronteiras secas com uma logística muito complicada, uma presença do Exército e da Polícia Federal muito difícil por causa da dificuldade de acesso, das características do terreno. A gente avançou, né, na questão da vigilância por radar, né, e até com presença de helicópteros e coisas assim. Mas o esforço teria de ser muito maior, o investimento e tal. Mas voltando à articulação entre os países, é algo, como o Rubens aponta, é algo muito incipiente ainda, que vai demorar para dar resultado. Mas acho que o governo Lula poderia encontrar aí um veio de liderança, já que ele tem enfrentado dificuldades para exercer a liderança por razões de discrepâncias ideológicas e uma militância ideológica do governo Lula em favor de regimes ditatoriais da América Latina, ele poderia encontrar aí um veio que teria um grande apelo prático. E só mais uma coisinha a respeito das instituições que eu estava apontando, eu estava me lembrando da Polícia Nacional da Colômbia e da Polícia Nacional da França, né? Os dois países enfrentaram grandes desafios na área de segurança. A Polícia Nacional da Colômbia, naturalmente, por causa do narcotráfico e da própria guerrilha. E, no caso da França, o terrorismo, chamado terrorismo islâmico, ali por volta de 2015. E os dois conseguiram êxito, né? Diminuíram esse desafio, essas ameaças, por serem polícias nacionais, que aí isso permite melhor uma política nacional mais coesa e tal. Então, isso seria também algo para ser... É claro que é uma mudança constitucional dificílima de se fazer e tal. Está colocando uma hipótese, no fundo. Mas é algo que, enfim, demonstra que essa fragmentação das polícias, ela é um problema realmente.
Bom, essa parte do nosso programa nós estamos encerrando aqui. Eu queria aproveitar para agradecer ao Coronel José Vicente da Silva, ex-secretário nacional de Segurança Pública, membro do Conselho da Escola de Segurança Multidimensional da USP, pela presença aqui no programa e dar meu boa noite e novamente muito obrigado, Coronel.